Carta aos Hebreus, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim o texto: Por esta razão, portanto, por esta causa, dependendo da sua tradução, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus, a Ti toda honra, glória, louvor e majestade para todo sempre, pois Tu és o nosso Deus, nosso Rei, o nosso Senhor, e não há outro além de Ti. Só o Senhor é digno de receber todo louvor e toda adoração. E nessa manhã de domingo nós nos reunimos para juntos cultuarmos e louvarmos o Teu nome. E foi o que nós fizemos, Senhor, até este momento. Mas agora precisamos ouvir a Sua voz. Precisamos ouvir a Sua palavra. E eu creio que através da leitura da Sua palavra nós seremos alimentados e seremos fortalecidos e exortados pela Sua voz e pela Sua palavra. Fala conosco de forma clara, concisa e de forma poderosa, para que possamos sair daqui, no mínimo, diferentes da maneira que entramos. Para a glória do Teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos, por favor. Meus irmãos, até o presente momento, nós já meditamos bastante na carta aos Hebreus, ainda que tenhamos estudado apenas o capítulo 1, mas nós já aprendemos muita coisa importante. E eu preciso aqui fazer uma introdução para que você compreenda o que o autor aos Hebreus está querendo dizer para a igreja ou para aquele povo aqui no capítulo 2. Porque na sua Bíblia, assim como na minha, o capítulo 2, ele se inicia com uma conjunção conclusiva. Em algumas Bíblias está escrito portanto, outras por causa disso, e outras por esta razão. E essa conjunção conclusiva, ela tem o intuito de fazer com que o leitor, ele não se esqueça de tudo aquilo que foi dito antes, para que ele compreenda o que será dito logo após. É uma conclusão ao raciocínio que foi feito anteriormente. E por isso se faz necessário fazer uma recapitulação dos versículos que nós lemos anteriormente. Do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que Deus, antigamente, falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas. E a explicação que ele vai dar, ou a clareza que ele vai trazer no texto, é dizer que Cristo, ele é superior a esses profetas, porque ele traz uma revelação superior. Aquilo que Jesus anunciou tem muito mais autoridade do que aquilo que foi dito pelos profetas no Antigo Testamento. E não só isso, é superior e tem mais autoridade, porque
Cristo é a imagem perfeita do próprio Deus, a imagem expressa de Deus. Então ele está dizendo que antes Deus utilizava homens como instrumentos, mas agora em Cristo, o próprio Deus se manifesta e traz a sua mensagem para o povo. Por isso que essa mensagem ela é superior e ela precisa de mais atenção. É necessário que se dê ouvidos àquilo que o Senhor Jesus fala, até mesmo do que aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento. E você sabe que o autor, com esta carta, tem a ideia de alertar aqueles judeus que se converteram ao cristianismo a não abandonarem a fé, a não abandonarem aquilo que eles já receberam, porque havia muitas pressões, muitas perseguições aos judeus que se convertiam ao cristianismo, é claro, mas também aos judeus que ainda não haviam se convertido, porque Roma perseguia ambos, tanto judeus como judeus que se converteram ao cristianismo. E eles estavam muito tentados a retornar à religião judaica, como um judaico-cristão, que era um secto, um grupo separado. Tanto é que era chamado de seita, um grupo separado. Então, para que eles se firmassem naquilo que eles aprenderam, para que eles não retornassem ou retrocedessem da fé, o autor aos Hebreus escreve dizendo, olha, Cristo é superior aos profetas. Então, se você negar a Cristo, você está negando o próprio Deus. Então, não retroceda, porque se você der crédito à mensagem de Jesus, pode ter certeza que essa mensagem ela é superior e traz muito mais benefícios do que aquelas mensagens que foram entregues pelos profetas. Além disso, ele vai dizer também que Jesus é superior aos anjos. Os anjos, é claro, tiveram um papel muito importante na revelação de Deus ao povo, porque, como diz Atos dos Apóstolos, Estevão, no seu próprio discurso, havia essa ideia entre os judeus de que a lei de Moisés, a lei de Deus, havia sido entregue a Moisés através dos anjos. Então, ele está dizendo que se aquela revelação dada por Deus através de anjos a Moisés e ao povo no Monte Sinai, essa mensagem era importante, tinha veracidade, era digna de aceitação, quanto mais a mensagem que foi trazida pelo próprio Filho, pelo próprio Deus. Então, eles tinham que dar crédito à mensagem de Jesus, porque a mensagem dele é superior à mensagem dos profetas, ela é superior à mensagem que foi trazida pelos anjos também, porque ele vai comparar Jesus com os anjos também. Os anjos, eles eram meros mensageiros de Deus. Jesus não. Jesus não recebeu só uma mensagem para entregar. Jesus recebeu o trono celestial, o trono do universo. Além de receber o trono do universo, ele recebeu o cetro de justiça e de equidade. Então, Jesus está acima de todos eles, acima dos anjos, acima dos profetas, e logo mais à frente, o autor aos Hebreus vai dizer que ele também está acima até de Moisés, que era um dos principais profetas do povo judeu. E aí, no versículo 2, ele vai dizer, no capítulo 2, o versículo 1, ele vai dizer, é por esta razão. Qual razão? O fato de Jesus ser superior aos anjos, Jesus ser superior aos profetas, trazer uma mensagem mais fidedigna, uma mensagem que demanda mais crédito, que exige mais atenção. Por esta razão, ele vai fazer um alerta agora. E esse alerta é de extrema importância, porque ele traz uma exposição e logo depois da exposição ele traz um alerta. Ele vai fazer com que o povo pare um pouquinho de ouvir aquilo que ele está falando sobre teologia, explicando sobre o Antigo e o Novo Testamento. Ele vai dizer, agora preste atenção. É por isso que, por esta razão, é importante que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. É um alerta extremamente importante que o autor aos Hebreus faz para os seus leitores. Ele está dizendo, já que vocês agora sabem que Jesus é superior aos anjos e que ele também é superior aos profetas, ouçam
Peguem todas essas informações que vocês receberam, todo esse conhecimento que vocês adquiriram agora, todas essas informações, e se apegue a ela. Se firmem nela, como se a sua vida dependesse delas. Porque se você rejeitar essa verdade, se você não se apegar a essa verdade, haverá um problema, acontecerá um problema sério com você. Então, olhe para essa verdade e trate ela como se ela fosse aquilo que sustenta toda a sua vida. Preste atenção. O que o autor quer é que o leitor olhe para Cristo e para a mensagem que Cristo trouxe, para toda essa informação, e entenda assim: eu preciso segurá-la de uma maneira tão forte, de uma maneira tão intensa, que ainda que os ventos estejam soprando ao meu redor, ainda que as águas estejam balançando o meu barco, batendo com força, com ímpeto no meu barco, nada vai fazer com que essa verdade escorra pelas minhas mãos, ou saia do meu dedo como um anel. A ideia do autor é essa: se apega a essa verdade como se a sua vida dependesse dela. Se nós pudéssemos trazer para os dias de hoje, é como se o pastor dissesse para a igreja: se apega a essa verdade, colhe essa verdade na sua vida, grude ela em você de uma maneira, da mesma maneira como você gruda o seu celular ao seu corpo. Porque não é assim que a gente trata o celular? E eu não estou falando de você, eu estou falando de todos nós. Não é assim que nós tratamos o nosso celular? Você não consegue ir na rua sem o seu celular. Você não consegue pegar uma condução sem o seu celular. Você não consegue ir ao banheiro sem o celular. Você não consegue deitar na cama sem o seu celular. Você não consegue sentar à mesa para almoçar sem o seu celular. Ou eu estou falando bobagem? Quem concorda comigo, diga amém. Não é assim que funciona? Bom, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos é assim. E o que ele está dizendo é, essa verdade, ela precisa ser colada no seu corpo, no seu coração, na sua mente, de uma maneira que você pensasse assim: se eu soltá-la, se eu me descuidar, eu posso perder a minha vida. Imagina uma cena. Amarrado a uma corda, existe algo que, esse algo representa toda a sua vida e a sua salvação. Representa a sua salvação. Esse algo que está amarrado nessa corda, ele está pendurado. E você está no alto de um prédio de 30 andares. E você precisa segurar essa corda, porque se você não segurar essa corda, aquilo que sustenta a sua vida pode correr pelo prédio e cair lá embaixo, e você perder a sua vida. Imagina que você está segurando essa corda. Se você sabe que aquilo que está preso na corda, ao cair, leva junto a sua vida, como você seguraria essa corda? Com que ímpeto você seguraria essa corda? Com que intensidade você seguraria essa corda? Quais seriam os artifícios ou os instrumentos que você utilizaria para segurar essa corda, para não perder a sua vida? É exatamente isso que o autor está dizendo. Se apega a essa verdade. Não negligencie essa verdade, não abandone essa verdade. Irmãos, preste atenção. Assim no Novo Testamento, assim como muitas pessoas no Novo Testamento, lá no primeiro século, que se converteram ao cristianismo e não negavam a fé ao ponto de morrer por ela, muitos no primeiro século negavam a fé. Assim como muitos não negavam e morriam por ela, muitos também negavam a fé, para não morrerem, com medo da morte. E hoje não é diferente. Se você der uma analisada no cenário
cristão ou gospel no mundo, não vamos muito longe não, no nosso país, e eu perguntar para você, quantas pessoas você conhece que ao longo da vida, por causa das pressões do mundo, negaram essa verdade? Obrigado. Essa semana eu estava revendo o vídeo do Ed René, falando sobre o texto de Filemão e falando sobre as cartas de Paulo, e ele falando com todas as palavras que a Bíblia precisa ser relida, reinterpretada, ajustada de acordo com a cultura odierna. Reassistindo esse vídeo, eu senti no coração uma tristeza muito profunda, porque o que aconteceu com o Ed René, de negar essas verdades, de negar a fé, porque essa atitude dele é uma atitude de alguém que está apostatando, de alguém que negou a fé, eu consigo perceber a mesma atitude na vida de pessoas que continuam vindo à igreja, continuam frequentando os cultos aos domingos, às terças, mas só que elas negam essa verdade não com as suas palavras, mas negam as suas verdades com as suas atitudes. O que o Ed Renekiewicz fez ao vivo, lá no seu vídeo, com palavras, muitos nas igrejas brasileiras fazem não com palavras, mas com atitudes, negam a verdade do Evangelho, negam a verdade da palavra de Deus. E por que negam? Porque negligenciam, porque não dão o devido valor às verdades já antes reveladas a nós. E quando o autor diz, se apegue a essa verdade, use todos os meios que você puder utilizar para se manter firme nessa verdade, faça tudo o que for possível para que você se mantenha nessa verdade. E por que ele faz esse alerta? Porque ele sabe que a cultura que nos rodeia é uma cultura permeada de mentira, de engano, de falsas verdades, e que um descuido só, um único descuido, nos faz duvidar daquilo que a gente já ouviu da verdade. Nos faz questionar aquilo que nós já aprendemos. Eu não sei se você tem acompanhado na internet, mas de uns 5, 6 meses, até, se eu não me engano, até de um ano para cá, uma das seitas que está sofrendo um maior ataque é a seita dos Adventistas do Sétimo Dia. E a igreja e o povo de Deus está batendo firme no Adventismo do Sétimo Dia. Por quê? Porque o Adventismo do Sétimo Dia, ele usa verdades, ou melhor dizendo, ele usa mentiras com maquiagens para que essa mentira ela seja aceita como uma verdade. E eu falo sem medo nenhum de errar. Sem medo nenhum de errar. Na minha opinião, é uma das piores seitas que existem no nosso país e no mundo. O Adventismo do Sétimo Dia. Porque eles pregam a insuficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Eles pregam que nós só seremos salvos mediante a guarda da lei, principalmente do sábado. E quando eu cito esse ponto, é para você entender que qualquer detalhe, por menor que seja, se for aceito e tolerado, faz com que todas essas verdades, na cabeça de muita gente, seja abandonada. As pessoas começam a duvidar. Por isso que ele diz, usem todos os meios, tudo que você puder, tudo que tiver ao seu alcance, para que você se mantenha firme nessa verdade. Como, pastor, eu faço para me manter firme nessa verdade? Meus irmãos, como um cristão se comporta dia a dia para se manter firme na presença de Deus? Vocês sabem, todos vocês sabem, oração, dedicação à leitura da palavra, você precisa congregar,
estar junto no seio da igreja, congregando, cultuando a Deus juntos, carregando a carga uns dos outros. Esses são os meios que estão disponíveis na palavra de Deus, para que nós consigamos manter todas essas verdades acesas na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa alma. Porque se nós descuidarmos um pouquinho, nós nos deixamos levar pelo humanismo teológico, pelo relativismo teológico. Todos esses sistemas foram criados justamente para fazer com que a gente se contamine e se distraia. E quando a gente se distrai, quem está me ouvindo, diga amém. E se a gente se distrai com esses enganos, inevitavelmente, nós abandonamos a verdade. Irmãos, talvez você pense assim, pastor, mas Paulo diz que a gente já é salvo, preste atenção. Olha para essa pessoa que está do seu lado, você sabe se ela é salva? Qual a garantia que você tem que essa pessoa que está do seu lado, ela é salva por Jesus Cristo? Qual a garantia que você tem que essa pessoa que está do seu lado, ela vai estar com você na glória? Qual a garantia que você tem de você estar na glória? Olha para mim, será que eu realmente sou salvo, olhando a olho nu? Você tem essa percepção? Não, mas pastor, é o pastor da igreja, e aí? Pode ser o bispo, o missionário, o pastor, pode ser e não ser salvo. Eu não sei quem é e quem não é. Quem sabe é Deus. O nosso papel é olhar para a igreja e para o povo e dizer, olha, vigiem, se apeguem a essa verdade que nós pregamos aqui domingo após domingo, se apeguem a ela, dê a devida atenção a ela, como se você estivesse segurando aquilo que sustenta a sua vida. Não largue, porque se você largar, você perderá a sua vida. E você não será salvo. Exortação justa, uma exortação honesta. Eu não sei quem é salvo e quem não é. É um alerta para aqueles que estão na presença de Deus, para se manterem firmes. E um alerta para aqueles que ainda não conhecem a Deus, para entenderem que não tem outro caminho a não ser através dessa verdade, para alcançarem a salvação. Por isso que ele diz, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdades foram essas que nós sempre ouvimos? Que Jesus é superior, que Jesus é suficiente, e que só nele nós podemos encontrar as verdades de Deus, e que sem ele não há possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Irmãos, eu fui convidado essa semana para pregar no culto de ação de graças do meu cunhado. Primeira vez que ele faz isso. E aí eu fiquei orando, falei, Senhor, o que eu vou pregar? Espírita, kardecista, umbandista, um monte de gente que não professa a mesma fé. E onde foi feito esse culto? Na varanda da minha casa. Aí eu, Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? E Deus falava assim para mim, seja fiel às Escrituras. Seja fiel às Escrituras, seja fiel às Escrituras. Ah, meu amigo, eu não podia fazer diferente. Eu não vou ficar massageando o ego de ninguém só porque é família. Não vou mesmo. Fui direto e reto. Sem Jesus você não conhece a Deus. E sem arrependimento do pecado você está condenado. Ponto. No final do culto, um jovem me procurou e disse, pastor, eu tenho 23 anos e eu já ouvi muitas vezes, muitos pastores falarem que Deus tem uma obra na minha vida, que Deus me escolheu para estar no altar, que não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, é mesmo? Ele é. Falei, mas e hoje, o que você faz?
Hoje eu sou espírita. Eu falei, mas peraí, você é espírita ou você é do candomblé ou da Umbanda? Ele, não, eu sou do candomblé. Eu falei, então não é espírita. Eles tentam amenizar o negócio, para ficar mais brando. Aí eu falei assim para ele, tá, e aí? Não, é porque assim, eu sempre quis ir à igreja e nunca tive força para ir. E aí eu acabei entrando nessa religião e estou lá até hoje. Eu falei assim, tá vendo aquele menino ali, o meu filho? Ele tem 13 anos, vai fazer 13 anos de idade. Eu e minha esposa, a gente trabalha. Todos os dias a gente sai para trabalhar. Era mais comum, hoje nem tanto, né? Mas na maioria das vezes ele ficava em casa. A gente levantava, ele ainda estava dormindo. E aí, o mínimo que a gente esperava quando a gente chegava em casa era que ele pelo menos tivesse dobrado a roupa de cama, tivesse arrumado a cama, tivesse escovado o dente, tomado café, arrumado as coisas dentro de casa. Mas a maioria das vezes a gente chegava em casa, ele sabia tudo que ele tinha que fazer. Mas quando a gente chegava em casa, onde é que ele estava? Sentado no sofá assistindo televisão, com tudo bagunçado dentro de casa. Quando a gente pressionava, ele arrumava. Ficava ligando o dia inteiro. Já arrumou ele? Já fez isso? Já fez isso? Mas quando não, ele não fazia nada. Aí eu olhei para ele e disse assim, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer, não sabia? Ah, sabia. Por que não fazia? Porque se distraía com outras coisas. Você sabe o que você tem que fazer. Se Deus te chamou de verdade, você sabe exatamente o que você tem que fazer. E ninguém vai fazer isso por você, não. Aí ele balançava a cabeça assim. Aí quando o senhor estava pregando, eu fiquei meio tonto. Eu falei, é demônio. Aí eu falei para ele, rapaz, não tem outro caminho, rapaz. Essa religião onde você está só está te distraindo. Larga isso tudo, vai para Jesus, corre para Ele, porque ainda dá tempo. É essa verdade que nós temos que nos apegar. Que todos os dias temos que correr para Jesus. Nós sabemos ou não sabemos o que temos que fazer? Sim ou não? E por que não fazemos? Porque não usamos todos os meios para nos apegar às verdades que já foram nos ensinadas. Nós somos negligentes. Vacilamos dia após dia. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quanto mais eu me apego, menos eu sou enganado. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me aproximo do Senhor Jesus, mais difícil é para que eu seja enganado e ludibriado pelas artimanhas do diabo e por essas ideologias mundanas que nos cercam. Por isso que ele diz, se apegue, se apegue. O versículo 2 é um outro alerta que nos faz pensar até de uma maneira mais séria. Olha o que ele diz no versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, olha lá para o Antigo Testamento um pouquinho agora. Para um pouquinho, se você conhece um pouco da história do povo judeu, que antes era chamado de hebreus, e só foi chamado de judeus depois do cativeiro da Babilônia, se você olhar um pouquinho para o povo hebreu, eles estão ali na península do Sinai e recebem toda a lei de Deus. E eles dizem, assim nós faremos, assim como Deus disse, nós faremos. Obedeceremos a Deus. Aí você olha para a trajetória desse povo. Eles, no deserto, receberam a lei de Deus, mas mesmo no deserto, recebendo alimento, recebendo água, recebendo proteção, recebendo tudo que Deus podia dar para eles, ainda assim o que eles fizeram? Foram incrédulos. Você vai encontrar essa declaração da incredulidade do povo hebreu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mesmo diante de toda a realidade dos milagres de Deus e da proteção de Deus, eles ainda assim foram incrédulos. E o que aconteceu com os incrédulos? A terra se abriu e engoliu os incrédulos. No caminhar de 40 anos pelo deserto, todos aqueles que saíram do Egito, aproximadamente 2 milhões de hebreus saíram, todos eles morreram no deserto por causa da incredulidade.
Resultado da desobediência, porque Deus disse, se vocês andarem na minha presença, e se vocês fizerem tudo aquilo que eu disser para vocês fazerem, vocês serão abençoados, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês. Mas se me desobedecerem, aí sim, a maldição vai cair sobre vocês. Vocês serão amaldiçoados no entrar e no sair. Maldito será seu cesto, sua amassadeira, maldito será o seu ventre. E Deus disse, me obedeçam e vocês viverão bem. Não me obedeçam e vocês atrairão sobre vocês todo o mal. Que eu já deixei expresso aqui na palavra de Deus, na minha palavra. Todo o mal que está aqui recairá sobre vocês. E o que aconteceu? Mesmo assim, eles continuaram desobedecendo. Mesmo assim continuaram, entraram na terra prometida. Deus disse, tomem a terra. Eles não tomaram a terra como deveriam tomar a terra. Deixaram muitos povos ao redor. E esses povos malandramente se infiltraram e eles coabitaram com essas mulheres, trazendo impureza para o povo. E Deus faz o quê? Deus envia os adversários. E aí nós entramos na época dos juízes. Aí vem os midianitas, os filisteus, os amonitas. Todos eles, os amalequitas, todos eles entravam em Israel, saqueavam Israel, matavam milhares de pessoas, e depois eles oravam, clamavam, Deus me perdoa. Aí Deus ia lá, mandava um juiz, o juiz livrava o povo. Mas toda a transgressão desse povo incrédulo recebeu a justa retribuição, a justa paga. O povo continuou desobedecendo. Deus entregou o reino para Saul. Saul desobedeceu, entregou o reino para Davi, Davi também caiu em desobediência, entregou o reino para Salomão, Salomão também caiu em desobediência. Logo depois o reino foi dividido, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. A tribo com 10 reis foi a pior de todas, aqui do lado de cá, em Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Alguns reis, ou a maioria dos reis, foram reis razoavelmente bons. Mas no Reino do Norte, todos eles, um rei pior do que o outro. E por causa da desobediência, Deus levanta a Síria em 722 invade lá a Samaria, no Reino do Norte, espalha com o povo, mata todo mundo, uma boa parte se dispersa e dá fim ao Reino do Norte. 100 anos aproximadamente na frente, o povo de Judá continua desobedecendo a Deus, e Deus levanta a Babilônia, o rei Nabucodonosor, entra lá na cidade, destrói o muro, destrói o templo, leva o povo cativo, e o povo vai ficar cativo por 70 anos. Tudo isso por causa da incredulidade e da desobediência àquilo que Deus havia entregado como lei para esse povo. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha lá para trás, se as leis de Deus, que foram entregues pelos anjos, ela foi firme, ao ponto de julgar toda transgressão e toda incredulidade, imagina agora, se a mensagem que Cristo traz, ela é superior à mensagem que foi trazida, entregue pelos anjos a Moisés, imagina o castigo, imagina a cobrança que traz a mensagem que Jesus trouxe. Se você acha que lá no Antigo Testamento, como alguns dizem, no Antigo Testamento era lei, no Novo é graça, não, sempre foi graça. Sempre foi. Se você acha que lá era complicado por causa daquela lei que Deus havia dado, não é não. Pior é agora. Porque ele está dizendo, antes já foi brabo, agora é pior ainda. Vou dar só um exemplo. Lá no Antigo Testamento dizia assim, se você for pego em adultério, ambos serão apedrejados. Tanto a mulher, quanto o homem, como o adúltero. O adúltero e a adúltera, eles serão apedrejados, serão mortos. Mas eles só seriam mortos se eles fossem pegos. No Novo Testamento, Jesus diz assim, se você só desejar essa mulher, ou se você desejar esse homem, você no seu coração já pecou. Ou seja, só no pensamento você seria digno de morte. Mas Deus é tão gracioso, que mesmo todos nós, por causa dos nossos pensamentos, já estarmos condenados à morte,
mesmo assim, ele decidiu nos livrar dessa condenação com o seu próprio sacrifício. Você já entende que a responsabilidade no Novo Testamento é muito maior? Já entende que só o fato de termos o conhecimento de toda essa verdade já deveria causar no nosso coração temor e tremor, e nos fazer se atentar cada dia mais para essas verdades. Irmãos, nós negligenciamos essa verdade. E o texto está dizendo que, se nós negligenciarmos essa verdade, nós temos que ter uma preocupação gigantesca. Porque se lá no passado, aquela mensagem do anjo trouxe consequências sérias, imagina a mensagem que hoje foi trazida pelo próprio Deus, por Cristo. As consequências são mais sérias ainda. Se negligenciar essa salvação, você estará condenado por toda a eternidade. Se negligenciar essa salvação, você vai para o inferno. Você não vai desaparecer, ou vai acabar, não tem nada além da morte, como alguns dizem, inclusive os adventistas. Inclusive eles. Não, vai acabar, vai morrer, porque Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno e tal. Não. Se negligenciar essa verdade, essa grande salvação, você vai para o inferno. Não é vida, é morte, morte eterna. E será que nós negligenciamos? Será que nós, dia após dia, damos a devida atenção a essa verdade? Preste atenção. Eu trouxe o conceito de negligenciar para você ficar mais esperto. Negligenciar, de uma maneira mais simples, é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar uma conduta que era esperada para aquela situação. Ou seja, qual é a atitude que você deve tomar diante dessa realidade? Da realidade da salvação que foi concedida a nós gratuitamente pelo Senhor Jesus. Qual é a sua atitude diante dela? Muitas pessoas negligenciam essa salvação e tratam como se ela fosse uma coisa qualquer. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. A maioria dos cristãos, eles não conseguem compreender o tamanho da salvação que receberam, porque ainda não entenderam quem são diante de Deus. Quando você olha para dentro de você e entende: eu sou um miserável, eu sou um pecador imundo, eu não mereço absolutamente nada, porque tudo que está na lei eu sempre fiz o contrário daquilo. Eu sempre fiz o contrário, eu sou um assassino, eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um ladrão, eu sou um promíscuo, eu sou um herege, eu sou tudo de ruim. Mas aí, de repente, você reconhece isso, aí vem alguém e diz assim: mesmo você sendo tudo isso, eu decidi dar a você salvação. Aí você olha e fala assim: eu não mereço nada disso. Porque olha o meu estado, olha a minha condição real, olha quem eu sou, olha como eu estou. Eu não mereço isso, mas ele olha e diz: eu vou te dar assim mesmo. Toma! Só reconhecendo quem você é de verdade, você consegue dar valor devido àquilo que você recebeu. Porque se você não tiver consciência de que você é um pecador, você vai achar que a graça é só mais um presentinho que você recebeu, como um brinco que você recebe de presente, ou uma carteira, ou uma meia, ou uma calça, ou uma blusa que você recebe de presente. É só mais um presente que você pega e coloca lá no seu armário. Não! Esse presente que você recebeu é o presente que você tem que grudar nele, como ele diz no versículo 1, e nunca, jamais, de maneira nenhuma, de forma alguma, largá-lo e negligenciá-lo. Nunca.
Eu posso citar aqui uma série de exemplos, inúmeros exemplos para falar de negligência, mas eu acredito que você já compreendeu o que é isso. Mas eu vou dar pelo menos um. Imagina uma coisa, hoje é o seu último dia de vida. Preste atenção, por favor. Hoje é o seu último dia de vida. Estou falando isso de maneira categórica. Hoje é o seu último dia de vida. Pense nisso. Como seria esse culto se você tivesse certeza que hoje seria o seu último dia de vida? Como você cantaria nessa manhã? Como você louvaria ao Senhor nessa manhã? Como você trataria essa pessoa que está do seu lado? Qual a devida importância, a devida atenção que você, ou qual a atenção que você daria a essa exposição que você está ouvindo, porque provavelmente seria a sua última. A ideia do autor é fazer com que os leitores entendam que todo dia tem que ser tratado como o último dia. Porque se não for assim, nós caímos no pecado da procrastinação. Nós vamos deixando para o dia seguinte. Eu não estou muito bem hoje, então vou para o culto, mas não estou muito bem, não vou falar, não quero papo não estou. Hoje eu não estou bem. Paz do Senhor, irmão, tá bem. Tá bom, pastor, tu já ouvi já. Não vai terminar o louvor, não? Que hora que vai acabar o culto? Eu quero ir embora. Eu duvido se você soubesse que hoje é o teu último dia, você agiria assim. Eu duvido que se você soubesse que hoje seria o último culto da sua vida, você reagiria dessa maneira. Eu duvido. Eu tenho certeza de uma coisa. Se você tivesse essa certeza, provavelmente você estaria de joelhos, orando, chorando e clamando pela presença de Deus. Você cantaria com toda a sua força. Você olharia para cá, nessa direção, e usaria os seus ouvidos como se eles fossem ouvidos supersônicos. Não sei se essa seria a comparação correta. Você usaria o seu hiperfoco para dar toda atenção a isso aqui, aquilo que você está lendo, a palavra de Deus. Você não se distrairia com alguém que está andando, você não ficaria levantando toda hora para beber água, você não ficaria levantando toda hora para ir ao banheiro, pelo contrário. Você sentaria e falava: Senhor, hoje é o meu último dia de vida, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Fala porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Eu sei que daqui a pouco eu estarei com o Senhor face a face, mas eu quero ouvir a tua voz. Você olharia para esse irmão que está do seu lado e agiria de maneira diferente com ele. Você não dormiria no culto. Você não cochilaria no culto. Sabe quando você vai para o cinema? Assistir Marvel? Aí você senta lá e assim... olha o Thanos! Olha o Thor! Você vai prestar atenção em todas as cenas, em todos os detalhes, nada vai fugir da sua visão e nem da sua audição. Mas a gente só age assim quando a gente está diante daquilo que nos interessa e diante daquilo que é importante para nós. O que é importante para você de verdade? Às vezes a gente não dá nem a devida atenção aos nossos filhos, a nossa esposa, ao nosso cônjuge. Negligenciar as verdades que outrora já foram expostas, não seria um problema tão grande, já que a gente negligencia filho, pai, mãe, cônjuge, mas a gente adora parar diante de uma tela e assistir um filme por horas, maratonar séries, sem piscar, uma atrás da outra. Mas quando vem para o culto, dorme, cochila, bate papo. Meus irmãos,
Existem cristãos espalhados nesse país ou no mundo que dariam tudo para ter momentos como esse que nós estamos tendo aqui. Homens e mulheres que precisam se esconder em cemitérios, cavernas, igrejas subterrâneas, para ler um texto bíblico. Existem lugares que eles trocam clandestinamente páginas da Bíblia, para não andarem com a Bíblia toda. Porque se andarem com a Bíblia toda na bolsa ou em qualquer lugar do corpo, e serem pegas com ela, eles podem ser presos ou até mesmo fuzilados. Então um irmão anda com uma folha, outro irmão anda com outra folha, e no dia do culto eles se reúnem, fazem a leitura, estudam a leitura, louvam a Deus, e depois cada um vai para sua casa escondidos, porque eles não podem fazer isso publicamente. Eles amam isso, eles esperam ansiosamente pelo dia desse encontro. E nós que temos essa liberdade de culto no nosso país, nós negligenciamos. Vou confessar uma coisa para vocês, às vezes eu oro a Deus para que a perseguição chegue no nosso país, o mais rápido possível, para que a igreja se desperte. E é assim que Deus trabalha. E se você não se preparar hoje, lá na frente, você vai negar as verdades que outrora você foi ensinado. Pastor, que isso? Está orando por perseguição? Sim. Parece loucura isso, né? Mas não é não. É nesse momento que Deus separa quem é e quem não é. Será que você está preparado para isso? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O que o autor quer é que o leitor entenda que aquilo que recebeu é tão grande, mas tão grande, é um presente tão grande, tão importante, que ele não pode vacilar, que ele tem que dar devida atenção e agir de maneira condizente ao tamanho daquilo que recebeu. E ele diz: que salvação é essa? Que grande salvação! A salvação que, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A salvação que foi anunciada pelo Senhor Jesus, é essa que temos que dar o devido valor, como o maior de todos os presentes que um ser humano pode receber. E que ela também depois foi anunciada pelos profetas, pelos apóstolos. É essa salvação que nós temos que nos apegar e dar para ela o devido valor. Irmãos, eu lembrei de uma parábola, a parábola do homem que encontrou um grande tesouro num campo. Você já deve conhecer essa parábola, a parábola de Mateus 13. Nessa parábola, o texto diz, Mateus 13, 44 a 46. Eu não vou ler, não vou pedir para você abrir para ler. Seria um tesouro suficiente para manter a vida daquele homem, para sustentá-lo por toda a sua vida, até o final da sua vida. E a ideia do autor é exatamente essa. Essa grande salvação que recebemos é um grande tesouro. E nós não podemos negligenciar esse grande tesouro. Como é que você faz com um grande tesouro? Você pega e coloca em qualquer lugar? Você trata ele de qualquer jeito? Pensa numa coisa aqui. Trazer para uma coisa mais real para você, mais palpável para você entender. Não que a salvação não seja palpável, tá? Mas para você entender. No final do ano agora, milhares de pessoas apostaram na Mega Sena da virada. Quem apostou aí na Mega Sena da virada? Quem participou de bolão aí? Tá rindo, né? Mas imagina que você tivesse participado. E você tivesse sido ganhador, 580 milhões, eu acho que foi isso. 500, foi isso mesmo? 580 milhões.
Você ia fazer o que com esse dinheiro? Você ia lá no banco, sacar e colocar debaixo do colchão na sua casa? Por que você não coloca debaixo do colchão? Comprou um cofrezinho e colocou na sua casa? Aqueles porquinhos de barro que você vende aí na rua, na Dutra? Você compraria e colocaria ali? Sim ou não? Claro que não. Você encontrar um lugar, ainda que essa segurança aí seja relativa, né? Você vai lá e coloca no banco. Está lá seguro, o banco vai usar seu dinheiro de uma maneira maravilhosa para ficar mais rico ainda. Aí você vai colocar no banco, é claro que você vai colocar no banco, você não vai colocar no debaixo do colchão, você não vai colocar no guarda-roupa da sua casa, até porque não teria espaço, mas a ideia é dar o devido valor e colocar esse grande tesouro no lugar devido. Que lugar ocupa a salvação que você recebeu na sua vida? Será que ela está no topo da prateleira? No início da fila ou será que ela está lá atrás? Será que ela está debaixo do colchão, no guarda-roupa, ou será que ela está guardada em um cofre chamado coração, alma? É o grande tesouro. É o grande tesouro. Outra parábola, outra história que o Senhor Jesus contou. Um homem preparou uma grande ceia e disse assim, olha, vem aqui para a minha ceia, eu preparei uma ceia. Esse eu quero ler com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Versículo 16. Diz assim, versículo 15, vamos ler. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro, poxa, comprei um campo e preciso vê-lo. Aí eu te pergunto, quem é que compra um campo sem antes vê-lo? Se você comprou é porque você já... Então o que esse homem está fazendo? E dando uma desculpa. Porque ele não está dando o devido valor àquela ceia. Ele não está dando. Para ele é só mais um, como qualquer outro. Rogo-te que me tenhas por escusado. Versículo 19. Outro disse, comprei 5 jumentas de bois e vou experimentá-las, é muito cara de pau. Comprou sem antes experimentá-la? Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para que os pobres e aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há... É claro que essa parábola, Jesus está falando acerca dos judeus e dos gentios. Ele está dizendo que Deus preparou uma ceia. Deus preparou uma grande festa. E mandou chamar os seus filhos, aqueles a quem Deus escolheu, o seu povo, os judeus. Mas os judeus ouviram esse chamado e rejeitaram, negligenciaram, não deram a devida atenção. Então, Deus olhou e disse, então faz o seguinte... Sai agora pelas ruas e chama os aleijados, os doentes, os necessitados. E sabe quem eram esses doentes, necessitados? Nós, os gentios. E nós recebemos o convite para participar dessa grande festa, a grande festa da salvação, a comitiva da igreja. Nós recebemos a oportunidade. Fomos chamados para participar dessa festa.
Será que vamos negligenciar essa festa do mesmo modo que os judeus negligenciaram? Que esse povo da parábola, da história, rejeitou também? Não, irmãos, nós fomos chamados para as bodas do Cordeiro, para uma festa que durará eternamente. Não é um momento, não, é por toda a eternidade, é um ponto na história da humanidade. Nós fomos chamados para essa festa. E que valor estamos dando a essa festa? Que importância estamos dando a essa festa, a essa tão grande salvação? E ele alerta dizendo, se lá no Antigo Testamento, aqueles que negaram Jesus, aqueles que negaram Deus e foram rebeldes, incrédulos, sofreram, quanto mais nós agora se rejeitarmos essa salvação. Não podemos negligenciá-la. Temos que tratá-lo com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor. Esse momento, nessa manhã de domingo, é um momento especial demais para nós. E todo culto deveria ser tratado dessa maneira. Principalmente porque hoje é ceia. Hoje nós traremos à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Vamos voltar lá no texto para a gente encerrar. Versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha como isso aqui é sério. Aqui ele intensifica a seriedade do assunto. Porque antes ele estava dizendo, olha, nós não podemos negligenciar essa verdade, porque a mensagem que Cristo trouxe é superior. E tem mais, essa verdade, essa mensagem que foi trazida pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus, ela não foi só falada, ela foi provada com sinais e milagres. Irmãos, preste atenção aqui. Quanto mais conhecimento você tem da verdade, maior é a sua responsabilidade. Maior é a sua responsabilidade. Preste atenção. Jesus uma vez olhou para o povo que o seguia e disse assim, olha, para aquela geração, e disse assim, isso aqui é sério demais. Ele disse assim, no último dia, os ninivitas se levantarão e julgarão essa geração, porque ouviram a pregação de Jonas e creram. Mas por que Jesus citou esse fato? Por que Jesus falou disso? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas preste atenção. Deus manda Jonas pregar na cidade de Nínive. Todo mundo sabe que Jonas não queria ir, mas ele foi. Teve que fazer a vontade de Deus. Ele foi. Como que ele pregou na cidade? Com amor? Sim ou não? Não, porque ele queria que os ninivitas morressem. Tanto é que ele foi lá para o alto da montanha, sentou para assistir a destruição da cidade de camarote. Era isso que ele queria. Como não aconteceu, ele pegou no sono e dormiu. Mas ele entrou na cidade durante 3 dias caminhando, dizendo, se arrependa, senão Deus vai destruir essa cidade. Por dentro ele falava, eu quero mesmo que não se arrependa. Se arrependam, Deus vai destruir a cidade. O povo ouviu a pregação e fez o quê? Creu. O rei mandou o povo jejuar, os animais jejuarem, ninguém comia naquela cidade. O povo se arrependeu e Deus perdoou aquele povo e não destruiu a cidade. Mas na época de Jesus foi diferente. Jesus não pregou com ódio, não pregou com raiva, ele pregou com amor, e para piorar, eles viram sinais do poder de Deus. Jonas realizou algum milagre? Não precisou. Ele não fez o paralítico andar, o morto ressuscitar, o cego enxergar. Ele não limpou nenhum leproso. Ele só falou. E aquilo que ele falou deu resultado e o povo creu. Mas na geração de Jesus, não. Na geração de Jesus ele falou e fez muitos sinais.
Ou seja, o povo da geração de Jesus tem muito mais responsabilidade por ter tido ou por ter recebido uma maior revelação e um maior conhecimento do que o povo de Nínive. Ele está dizendo, naquele grande dia, Nínive vai se levantar para julgar vocês. Porque Jonas pregou e o povo creu. Vocês ouviram a pregação, viram milagres que testificavam de que aqueles homens só estavam pregando porque Deus dava autoridade para eles. Todos aqueles milagres eram como uma credencial de que eles estavam ali em nome de Deus. E mesmo diante de tantos sinais, de tantos milagres, de tanta revelação, de tanto conhecimento, o que esse povo fez? Esse povo foi incrédulo, esse povo foi negligente, e por causa da negligência, eles sofreram. A cidade foi destruída no ano 70, depois de Cristo. Muitos morreram, muitos judeus morreram, e muitos foram para o inferno. E é isso que ele está dizendo, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Meus irmãos, esse é um alerta extremamente importante. Há 2000 anos atrás, o apóstolo, o homem que escreveu essa carta, ele já dizia lá no versículo 1, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E nós não podemos vacilar, nós não podemos negligenciar essa salvação que recebemos. Será que estamos dando a devida importância àquilo que recebemos? Colocando aquilo que recebemos no seu devido lugar? Não podemos ser mais negligentes, porque nós não temos mais tempo para isso. Coloque a Bíblia sobre o seu assento e fique de pé, por favor. Sabe o que vai acontecer na semana que vem? Antes de falar da semana que vem, no nosso primeiro ano aqui na igreja, nosso primeiro ano, logo assim que se passou um ano, eu sentei com o pastor Washington, na época, acho que o Diogo, não sei se o Diogo estava com a gente, como é o nome do pastor que eu esqueci? Pastor Jairo, a Cíntia, que ajudava muito a gente aqui na obra, lá na casa do pastor Washington da Thaís, e nós oramos pedindo a Deus direção daquilo que faríamos no período do carnaval. Começaríamos na sexta, no sábado, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Faríamos culto todos esses dias. Mas uma questão que pegava era a seguinte: será que o povo vai? Porque a maioria das pessoas vão viajar no carnaval. E aí a gente chegou a uma conclusão: não importa se vai 30, 50, 3, 5 pessoas. Eu já preguei para 2 pessoas, para uma pessoa em um culto. Só eu e minha esposa e mais umas 2 pessoas. Lembro que uma vez eu estava na igreja esperando o povo chegar para começar o culto. 3h45 ninguém chegava, de repente entrou um casal de mão dada, com um chinelo, a mulher com um chinelo na mão, porque o chinelo arrebentou no caminho, que estava vindo para a igreja a pé. Preguei para eles 2. Deus salvou aquelas 2 pessoas. Logo depois eles se tornaram obreiros da casa de Deus. Não importa se vão vir 3, 4, 5 pessoas, nós iremos estar aqui fazendo os cultos. Foi o que aconteceu. O Washington viajou, porque ele foi para a conferência lá na Paraíba, e eu e a Cíntia ficamos aqui pregando uns 5 dias. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas você acha que veio? Quem está aqui que veio? Ianca? Quem está aqui que veio? João? Eu lembro que nós não tínhamos 10 pessoas no culto. Preste atenção, domingo agora é carnaval. Não sou contra você viajar. Não sou contra você descansar e se divertir. Nunca. Mas eu tenho certeza que a maioria vai viajar
e da cidade que vai, não vai procurar uma igreja no domingo para cultuar a Deus. Sabendo que tem. Por que negligenciar? Não estou dizendo que você tem que vir para o culto aqui em Nova Iguaçu. Não. Porque se eu vou, por exemplo, para Arraial do Cabo, se eu vou para Bariloche, ou qualquer outra cidade, para descansar no carnaval, porque aquele que trabalha muito aproveita o feriado do carnaval para fazer o quê? Para descansar. Claro que ele vai se divertir, mas ele vai descansar. Mas no domingo, aquele que entende o que recebeu e é grato e não negligencia, ainda que ele esteja na Conchinchina, ele vai procurar uma igreja para ele cultuar Deus. Você vai viajar? Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que você curta o seu feriado e descanse, mas em nome de Jesus, não deixe de ir na igreja. Seja aqui, seja na Arraial do Cabo, seja em Cabo Frio, Ponta Negra, seja onde você estiver. Não deixe de cultuar, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. Não negligencie a salvação que você recebeu. Não seja tolo. Porque tudo isso aqui vai passar. Entenda. Isso aqui é o período que nós estamos vivendo. Isso aqui, ó, para lá, é tudo aquilo que a gente ainda vai viver com Deus. E às vezes você larga tudo isso por causa disso. Por causa de 3, 4 dias de carnaval. Vai viajar, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que você descanse, que você se divirta, que você curta. Mas em nome de Jesus, não negligencie a salvação que você recebeu. Não negligencie momentos como esse, onde a igreja se reúne para orar e para buscar a Deus. Não faça isso, porque a responsabilidade que você tem é do tamanho do conhecimento que você recebeu da parte de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar.